a festa do Cordeiro está tudo preparado. Amém, queridos? Vamos ler? O texto diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Vou ler o 40 novamente. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, se és filho de Deus, e desce da cruz. Querido Deus, nós oramos ao Senhor nesse dia, agradecido por aqui reunidos na tua casa. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa, Senhor, abrir caminho para esta palavra, e que esta palavra venha vida em nossos corações. Nós sermos alimentados, Pai, com o pão que desce do céu. Ó Deus, e podemos ser fortalecidos nesta palavra, e, Senhor, colocar em prática nas nossas vidas para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, oramos já certo da tua bênção. Amém. Amém, queridos? Estou vendo o Danilo ali, né? Tá bonito, hein, Danilo? Glória a Deus. Tem uma história interessante, lá em 1 Reis, que fala sobre a morte de Simei. Quem foi Simei? Simei era um parente de Saul, que quando Absalão usurpou o reino, o trono de Davi, Davi teve que fugir, né? E enquanto ele fugia, Simei ia amaldiçoando Davi e toda a sua família, toda a sua casa. E quando Davi retorna ao seu reinado, que acontece todo aquele episódio de Salomão ser morto lá por Joabe, e retornar novamente para para Jerusalém, para o trono, enfim, para o seu reinado, Simei e pediu perdão. A sua maldade fez com que você perdesse a sua vida, depois do juramento que você fez diante de Deus. E acabou executando Simei. Bom, depois, no final, nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto, mas quero agora falar sobre esse texto, né? O texto que nós lemos, ele relata sobre a crucificação do Senhor Jesus. E ao contrário de que muitos de nós pensamos, Jesus, porque nós pensávamos, eu pelo menos pensava assim, que quando falávamos da morte de Cristo, que ele teria sido morto no Monte Calvário, e é uma verdade, é uma realidade, mas eu imaginava que o Monte Calvário era um lugar muito alto, longe de Jerusalém, das estradas e tal, que eles foram postos lá naquele alto para ser crucificado. Mas, quando nós lemos aqui o versículo 32, ou 39, nós vemos que as pessoas que iam passando pelo caminho, ou iam passando, blasfemavam dele. Então, a verdade é que dá a entender que a crucificação de Jesus foi à beira de um caminho, de um lugar onde transitavam as pessoas. E era Páscoa, claro que o número de pessoas em Jerusalém aumentava em muito, talvez 5 vezes mais. E eles, vendo aquilo, né, aquela cena da crucificação, eles olhavam e eles meneavam a cabeça, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Ou seja,
até mesmo por conta do que os romanos faziam acerca da morte de crucificação, que eles expunham as pessoas para que as demais vissem mesmo que era uma das mortes mais cruéis que existiu no mundo antigo, para que aquilo pudesse gerar temor, para que as pessoas temessem. Então eles eram expostos para que todo mundo visse, como exemplo. Então, nós vemos que Jesus ele estava sendo crucificado próximo do caminho onde todas as pessoas viam, passavam, as multidões, os religiosos que ali estavam, os romanos, soldados romanos, e também os discípulos que o seguiam de longe, aqueles que estavam perto, e também os dois bandidos, ou dois homens que um foi morto à sua direita e um à sua esquerda. Mas quero hoje fazer menção sobre a cruz. Não desça da cruz. É o tema da nossa mensagem. Não desça da cruz. Bem, descer, nós contamos com a gravidade. É muito mais fácil descer de um monte do que subir a um monte. É muito mais fácil descer, porque a gravidade nos ajuda a descer. Agora, nem todo descer é bom. E nem todo descer é ruim. Nem todo descer é positivo e nem todo descer é negativo. Nós sabemos que Jonas, ele, fugindo de uma ordem do Senhor, ele desceu aos porões de um navio. E depois ele desceu ao fundo do mar, sendo engolido por um peixe. Então, aqui nós vemos que esse descer é o resultado de uma desobediência a uma ordem de Deus. É ruim, negativo. Agora, quando nós olhamos para Zaqueu, por exemplo, que ele estava em uma árvore, e o Senhor, parando embaixo da árvore, disse para Zaqueu: desce daí depressa. E ele desceu. Desceu acatando uma ordem, um pedido do Senhor Jesus. Então, ele estava ali descendo em obediência a uma ordem do Senhor. E esse descer é bom. Esse descer é bom. Esse descer é positivo. E por conta disso, o Senhor Jesus foi almoçar na sua casa e houve salvação na vida de Zaqueu em toda a sua casa. Então, aqui, queridos, esse descer é bom. Jesus, obedecendo a ordem de Jesus. Bem, a grande tentação aqui no texto que nós lemos é o que? Era descer. Desce da cruz. Se você é filho de Deus, desce da cruz. A multidão, aqui no caso seria, se Jesus descesse, seria negativo, por conta da multidão que pedia. Então seria negativo. É claro, queridos, que Jesus queria preservar a sua vida, porque preservar a vida é um instinto nosso, humano. Ele é um instinto humano. Então, a preservação da vida é um instinto, né? Agora, não é fácil, ou não foi fácil para Jesus resistir esse clamor. Resistir. Porque depois que ele foi traído por um amigo, que se chamava Judas, depois que ele foi julgado por um covarde que se chamava Pilatos, depois que ele foi humilhado pelos religiosos que diziam servir a Deus,
religiosos maldosos, depois de ser espancado por soldados sanguinários. Com certeza, ouvir esse clamor, com certeza ouvir da multidão e de todos que passavam: se és o Filho de Deus, desça da cruz, desça daí da cruz. Então, uma grande tentação para Jesus naquele momento de aflição, de dor, de sofrimento. Agora, é claro que ainda mais inflamado com o si, porque o si é algo maligno da parte do diabo que o diabo quis plantar no coração de Jesus desde lá do início. Desde lá, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, o inimigo quis plantar no seu coração: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Então, mais inflamado ainda pelo si, porque o si, querido, se o si for plantado em nosso coração, ele traz insegurança, produz incerteza, produz incertezas, a insegurança. Mas ele não desceu. Ele não desceu. E por que ele não desceu? Creio que Jesus estava na cruz, não era para provar nada. Então, ele não desceu porque ele não precisava provar nada a ninguém. Ele estava ali na cruz como resultado do amor do Pai. Ele estava ali na cruz como resultado de uma vida íntegra e entregue aos propósitos do Pai. Então ele não precisava provar nada, por isso ele não desceu. Aliás, Jesus já tinha descido muitas vezes. Muitas vezes ele já tinha descido. Em seu ministério. Ele desceu ao Rio Jordão para cumprir toda a justiça de Deus, para ser batizado por João Batista. Ele desceu de um monte da transfiguração para socorrer um garoto que vivia convulsionando e caindo ao chão. Ele desceu do barco em Genezaré para socorrer um homem endemoniado que vivia em meio aos sepulcros, gritando e vivia agoniado. Ele desceu muitas outras vezes para socorrer as pessoas. Jesus já havia descido. E agora, o desafio maior era que ele descesse da cruz. Diziam as multidões, dizia a multidão: prova que és o Filho de Deus, desce da cruz. Diziam os religiosos, os ladrões, diziam os soldados romanos. A voz ecoava naquela cruz ensanguentada: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, dizia Jesus. Prova que você é o Filho de Deus. Prova isto. Se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. Mas Jesus recusou a provar. Jesus recusou a provar. Ele não precisava provar. Porque quando as provas eram pedidas para confirmar quem ele era, ele sempre recusou. Ele recusou o pedido do diabo lá na tentação.
Ele recusou o pedido dos religiosos, quando disse, se és o Filho de Deus, faz aí um milagre, as pessoas diziam. Ele recusou a Herodes, quando foi levado a Herodes, se és o Filho de Deus, faz aí algum milagre para provar. E ele calado, porque ele não precisava provar quem ele era. Ele não precisava. E nós também não precisamos provar quem nós somos. Nós temos que saber que devemos crer naquele que nos chamou e nos separou. Aleluia. Ele poderia chamar, se ele quisesse, queridos, descer da cruz. Seria fácil, simples. Porque ele mesmo disse, ali aqueles que o cercaram no Getsêmani, e quando Pedro arrancou a espada e quis atacar os soldados, ele disse assim, Pedro, guarda a sua espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos para vir me socorrer, e eu seria socorrido. Então, se ele quisesse descer daquela cruz, seria simples, fácil para ele. Era só ele pedir a Deus que enviasse os anjos, que certamente ele estaria livre daquela cruz. Então, seria muito fácil, e ele poderia fazê-lo. Ele já havia se safado muitas vezes. Em Mateus capítulo 12, versículo 14, ele estava ali para ser apedrejado, as pessoas pegaram em pedras para apedrejá-lo, e ele saiu e se safou naquele momento. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 29, ali 30, ele estava prestes a ser lançado em um abismo, muito alto, mas ele saiu de meio à multidão, e ele se safou ali sem nenhuma lesão. E também em João, no capítulo 7, tentavam prendê-lo, mas os soldados que foram prendê-lo não conseguiram nem se aproximar dele, e ele se saiu ileso daquela situação. Então, ele poderia muito bem se safar daquela situação que ele estava vivendo. Nós, queridos, não estamos aqui para provar nada, pois a mensagem do Evangelho é pela fé, e provar é matar a fé. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Quem pedir prova, nós, queridos, não precisamos nos esforçar para provar. Pelo contrário, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, aleluia. Não é por vista, mas é pela fé. E provar é matar a fé. Vivemos pela fé. Jesus não desceu, por quê? Porque quem ama não desce do seu compromisso. Quem ama não desce da cruz. Ouvi um relato sobre um homem que, já há muito tempo atrás, que estava em uma carroça com 2 animais, e esses animais se assustaram e dispararam pelas ruas da cidade, e ele foi jogado fora da carroça, mas segurando nas rédeas, e ele foi se arrastando nas pedras paralelepípedos, e foi se estraçalhando naquelas pedras, até que ele parou os animais pararam, e as pessoas correram até ele e disseram assim, por que você não soltou as rédeas? E deixasse os animais ir embora com a carroça, e preservasse a sua vida íntegra, a integridade do seu corpo. E ele balbuciava, já quase, estava carroça, e os homens da carroça, e lá estava uma criança, e entenderam que era o filho. E então entenderam que ele não largou as rédeas por causa do amor que ele tinha pelo filho. Queridos, quem ama não larga as rédeas, não solta as rédeas, ainda que isto custe a sua vida.
Quem ama não solte as rédeas, queridos. O que Jesus fez ali, queridos, o que segurou Jesus naquela cruz, o amor que ele tinha. Lá em João, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que segurou Jesus ali, queridos, naquela cruz ensanguentada, dolorosa, foi o amor. Porque quem ama não desce do seu compromisso, não solta as rédeas. Mesmo ferido pela traição, pela negação, pelo abandono dos discípulos, ele não desceu da cruz, porque o amor é maior do que a covardia, do que o orgulho, do que a traição, que as amarguras, que as decepções. O amor é maior, ele sobrepõe. No deserto ele foi ferido pela desobediência, mas não deixou de enviar o maná. Ele foi traído pela idolatria e ele não deixou de aquecê-los à noite. Ele foi ferido pelas murmurações e ele não deixou de guiá-los no deserto. Ele é o Deus que servimos, que não desiste de amar. Se Jesus tivesse descido, jamais saberíamos que o amor de Deus é fiel. Por que Jesus não desceu da cruz? Se Jesus tivesse descido da cruz, seria o triunfo do mal, seria a vitória de um covarde, que se chamava Pilatos, seria o triunfo de um império. Se Jesus tivesse descido da cruz, os religiosos invejosos, legalistas, seriam legitimados. Se Jesus tivesse descido da cruz, só teríamos a sexta-feira e não teríamos o triunfo da ressurreição. Se Jesus tivesse descido da cruz, a morte teria prevalecido, mas ele não desceu da cruz. Ele não desceu. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós estaríamos condenados pela lei, estaríamos sob a maldição da lei. E ele se fez maldito, segurando-se lá naquela cruz. Se Jesus